Se não estás a precisar do texto. O estilo manuelino tem a sua fase de maior amadurecimento a partir da segunda década do reinado de Dom Manuel. Não sei se está. Mas o estilo manuelino não é apenas caracterizado pelos motivos marítimos, como antes diziam, na sua época, nem inspirados na era dos descobrimentos, mas por um conjunto de símbolos de ordem, de várias ordens, eventualmente se encontram elementos do género. Mais tarde, quando mostrar imagens do claustro, fará-se melhor esse desenho. Bem, no que diz respeito à arquitetura propriamente dita, o estilo manuelino não esconde a estrutura dos edifícios, é muito vistoso, muito exagerado. Não os mantém livres de ornamentação, métodos muito ornamentados. As paredes exteriores e interiores são geralmente nuas, mas concentra-se a decoração em determinados elementos estruturais, como coluna, feridas. Apesar de ser essencialmente ornamental, o estilo manuelino caracteriza-se também pela aplicação de determinadas fórmulas técnicas da altura, como as abóbadas com polinervadas, a partir de mísculas. É mesmo? Sim. Significarem também, havia já a sala de capítulo na batalha, que teria exatamente, eram polinervadas e apoiadas sobre mísculas. A característica dominante do manuelino é a exuberância de formas e uma forte interpretação naturalista de temas originais, eruditos ou tradicionais. Tem vários elementos conjuntos que não têm um estilo específico. Apresenta-se quase sempre de pedra, não é de madeira, e onde diversos elementos e referências se cruzam. Tem todo o significado. Como o cabalismo cristão, perguntei-se qual era o significado do cabalismo, a alquimia e a tradição popular, assim, temas litúrgicos, que faz parte de crenças e missas e coisas do género. O contexto tanto pode ser moralizante, como alegórico, ou mesmo até de gozo, quando se aponta, por exemplo, os defeitos humanos ou pormenores obscenos das gárgulas e coisas do género. Pode também ser esotérico ou simplesmente propagandístico, que era para mostrar o poder de Dom Manuel. Em tua opinião, que achas? Que seria propagandístico aqui o Mosteiro de Jerónimo? É muito... Exatamente, era uma afirmação, não é, da economia portuguesa através desta grandiosidade, não é? É capaz de haver muito propaganda aqui, senhor. Continuo. Tem, em relação aos símbolos nacionais, símbolos que se vê por todo o Mosteiro dos Jerónimos, é a esfera armilar, que eu, lá está, mostrarei, que era interpretada como um sinal de um desígnio divino para o reinado de Dom Manuel. Apresenta-se nos motivos artísticos, em todo o género de coisas, desde frisos, até colunas, até nas abóbadas, também a Cruz da Ordem de Cristo, tem tudo o que é estátuas, e o escudo nacional, que mostra como era o símbolo português. Que são característicos exatamente do manuelino. Manuelina, que diz do convento de Tomar, não chegou nada. E era a esfera armilar. Eu usei usei a janela do convento de Cristo como exemplo, porque no Mosteiro dos Jerónimos não são tão nítidos, não é? Os símbolos, sim. Ver exatamente onde estão. Aqui é a esfera armilar, como todos sabem, a Cruz da Ordem de Cristo, que não se apresentava sempre assim. Também podia se apresentar num género de escudo, mas com vários símbolos litúrgicos, que era coisas de fé,
mais locados. E o escudo, não é? Também o Claro. escudo como símbolo, Se exatamente. representa a maioria dos mosteiros portugueses, igrejas e coisas do género. Bem, isto, a imagem como fundo é da igreja Santa Maria de Belém. Em 1496, o Dom Manuel I pediu à Santa Fé para lhe concederem autorização para ele erigir um grande mosteiro à entrada de Lisboa, no Mosteiro de Jerónimos, claro, perto das margens do Tejo. Só em 1501, quando finalmente deram autorização, começaram os trabalhos. Aproximadamente um século depois estava tudo concluído. As razões da construção do mosteiro era principalmente a igreja. Ele queria construir um sítio em que os navegadores, marinheiros, pudessem ir rezar antes das suas de partirem ao mar, para as suas descobertas, e também com vontade de reunir um panteão, que era para depois as suas Os seus descendentes, descendentes serem ali. Mas convém referir, por exemplo, foi a primeira igreja onde os navegadores iam rezar, ou já existiria ali, nas proximidades do Mosteiro de Jerónimos, qualquer coisa? Acho que havia mais alguma coisa. Havia, exato. Aquilo foi para substituir numa outra igrejinha de onde eram abençoados os navios. E é evidente que, com a riqueza que Portugal estava a adquirir, era importante mostrar essa grandiosidade, não é? Do mosteiro. Ele queria reunir um panteão onde fossem postos os restos mortais do ramo dinástico que por ele foi iniciado, que era o Davi. Mais. Isto estou a falar... A Ordem de Avis, não te esqueças que a Ordem de Avis foi iniciada por Dom João, mestre de Avis, que foi Dom João I, não é? Que é o início da chamada Segunda Dinastia Portuguesa, não é? Como o senhor falou que havia outra igreja, Uma capelinha, não é? veio a substituir essa igreja, que era existente exatamente no mesmo local. A invocação era a Santa Maria de Belém, é isso, onde os monges da Ordem de Cristo prestavam assistência aos navegadores. O edifício da igreja, isto fala apenas da igreja, dizem que uma extensa fachada é enorme, não sei ao certo quanto é, mas o Mosteiro dos Jerónimos, ao todo, tem cerca de 300 metros. Tem a característica de ser horizontal, não é lá vertical. Do exterior, não é? Do exterior. Não é? A aparência exterior não é de verticalidade, não é? De horizontalidade, que dá um ar muito calmo. Supostamente, isto era a opinião de Dom Manuel I, que era ter um ar calmo e repousante para que todos os navegadores pudessem ir lá. E não de verticalidade, que fosse um sítio muito vistoso. Pois, provavelmente, não sei, mas e vocês começámos a dar ao nascimento, provavelmente essa horizontalidade, não é? Ou essa aparência de horizontalidade, que nos diz a nós que não seria uma outra mentalidade que estaria subjacente, não é? O Mosteiro dos Jerónimos em si é apontado como a joia da arquitetura babelina e tem elementos arquitetónicos do gótico final e também do Renascimento. Pouco, mas tem. Onde tem uma simbologia régia, cristológica, naturalista, que a torna única e digna de admiração, visto que não há tantos mosteiros assim com uma suntuosidade como o Mosteiro dos Jerónimos.